Bom dia, professora Flávia. Bom dia, colegas do curso de Artes Visuais. Meu nome é Aguinaldo. Eu estou aqui para gravar este vídeo a fim de cumprir a proposta de avaliação da disciplina da professora Flávia Gonçalves. Então vamos lá. Começaria a partir da problemática indicada pela professora, ou seja, por que a arte dos povos indígenas não pode ser classificada como primitiva. Quer dizer, é uma problemática bastante interessante e que pode nos render uma discussão muito produtiva a respeito do tema. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a cultura brasileira é fruto de um processo de miscigenação, tendo em vista que nós somos o resultado da colonização europeia, iniciada no século XVI, naquela época das grandes navegações, descobrimentos, conquistas. Para se compreender o hibridismo cultural que se observa no nosso país, nós devemos fazer uma retrospectiva histórica, ou seja, em que será possível identificar que todo o processo colonial é violento, porque pressupõe a sobreposição de uma cultura sobre a outra. Na verdade, nesse processo colonial, há uma tentativa de apagamento de uma cultura para se imprimir uma outra cultura, baseada na concepção de civilização do colonizador. Pressupõe-se que o colonizador ele é civilizado e aquele povo que está sendo colonizado ele precisa ser aculturado. Isso certamente não aconteceu somente no Brasil, mas nos diversos países que foram colonizados pelas potências europeias, né? Tanto na América, quanto no continente africano, quanto no continente asiático. Sofremos a colonização de um país religioso, no caso Portugal, né? Isso falando do Brasil, que antes mesmo de colocar a sua bandeira em nosso território, eles fincaram uma cruz e realizaram uma missa, a fim de tornar aquela terra considerada pagã em uma terra cristã. Ou seja, agora essa terra é de Deus, agora nós podemos torná-la terra de Portugal. Logo, os nativos encontrados naquela época, que eram os povos indígenas, foram considerados aborígenes, pagãos, selvagens, sem cultura, sem civilização. Um grande equívoco daqueles descobridores que, na verdade, eles eram invasores, não é? Em relação às línguas e às culturas encontradas aqui no Brasil, naquela época. Eu digo sempre no plural, sempre línguas e culturas, quando falo dos povos indígenas, porque são diversos povos, são diversas culturas, são diversas línguas, né? Muitas dessas, ao longo do tempo, né, desde os ditos descobrimentos até hoje, muitas dessas línguas, muitas dessas culturas se aproximam, elas se assemelham, mas outras são totalmente diferentes, ou seja, umas são totalmente diferentes das outras. Nós podemos dizer, então, que a arte indígena brasileira ela compõe o testamento cultural do Brasil, né? Da cultura brasileira. Faz parte da cultura brasileira, com certeza. Isso é inquestionável. E é uma arte produzida antes e depois da colonização europeia. Naquele tempo, antes mesmo dos europeus chegarem no Brasil, já se produziam a arte indígena, permaneceu se produzindo e hoje ainda temos uma riqueza, né, artística dos diversos povos indígenas no Brasil. O que se observa é um olhar etnocêntrico sobre a arte indígena, né, de forma a querer torná-la primitiva. De uma certa forma, é uma influência dos paradigmas estrangeiros que nos faz avaliar essa arte nativa sob esse ponto de vista, né, bastante complicado, tentando diminuir o seu valor estético, o seu valor artístico-cultural. O mais engraçado é essa tentativa que nós temos no Brasil, né, engraçado e grave, né, de tentar homogeneizar aquilo que é diverso, híbrido, mestiço. Parece que o país depõe contra a sua própria natureza, quer dizer, a sua própria forma de ser culturalmente híbrido.
culturalmente mestiço. Chamar a arte indígena de primitiva ou a arte dos povos não letrados seria afirmar também que esses povos produzem manifestações culturais baseadas em estilos de vida anteriores à civilização. É como se nós disséssemos que os povos indígenas não são civilizados, né, até hoje. Talvez essas concepções elas estejam alicerçadas no pensamento de que o artista é um ser dotado de uma capacidade única, superior, né? Quer dizer, alguém que representa toda uma coletividade, representa toda uma época. Mas hoje não se pode mais conceber a arte dessa maneira, né? Ou seja, é preciso pensar a arte no seu sentido humanizador, né? Aquela arte que se constrói pela expressão do artista, independente do tempo e do lugar em que ele vive. No caso da arte indígena, nós podemos notar, né, que a arte indígena ela sempre une a questão da arte com a utilidade, mas é assim que se constituem os fenômenos culturais desses povos, né? E é algo que nós não podemos mudar. Eu gosto sempre de citar um estudioso da cultura chamado Homi Bhabha. Ele escreveu um livro bastante interessante que se chama O Local da Cultura. Nesse livro, o autor pensa a cultura como um lugar de pertencimento do indivíduo, do grupo, dos povos. Isso quer dizer, então, que falar sobre a cultura é também falar sobre a língua como aspecto social, né? É falar que permite essa socialização de saberes, né? Pela língua nós socializamos os saberes, organizamos as sociedades. Falar sobre cultura é falar sobre a arte como expressão histórico-existencial, porque é a representação de aspectos sociais e também do próprio homem. Falar de cultura é falar de pertencimento, falar de identidade, é falar de memória, porque ninguém vive sem memória, ninguém vive sem identidade e ninguém vive também sem esse sentimento de pertencimento. Para citar um exemplo, ou alguns exemplos, nós vamos recorrer ao povo indígena Balatiponé-Mutina, que fica localizado no município da Barra do Bugres, em Mato Grosso, Brasil. Creio que todos nós conheçamos essa etnia. Então eu recorri a um estudioso chamado Márcio Monzilar Corozomaé. Ele é um índio Balatiponé-Mutina dessa etnia. E o Márcio vai dizer o seguinte, que esse povo autodenomina-se Balatiponé, que na língua quer dizer povo novo, atual. E para os antepassados era empregado o termo Baloriê. Antigamente era mais conhecido como Barbados, por fazer uso de barbas e cavanhaques que podia ser natural ou feito de pelo de macaco bugio. As primeiras notícias históricas que se tem a respeito da existência desse povo datam o ano de 1797 e apontam que as aldeias estavam localizadas na foz do rio Ciputuba, afluente do rio Paraguai. Segundo Márcio Monzilar Corozomaé, a população nessa época era de aproximadamente 1.000 indígenas, cujo território tradicional compreendia o vale dos rios Paraguai e Bugres. Ainda hoje, essa etnia ainda se localiza ali, essa aldeia. A mitologia mutina indica que esse território seguia até a região onde hoje situa-se o município de Cuiabá. Hoje, como nós sabemos, os Balatiponé ou Mutina, eles lutam pela sobrevivência de sua língua, pela revitalização da língua, pela revitalização da sua cultura, né? Então eles fazem um trabalho muito bonito hoje com as crianças, com os jovens, na escola, que se localiza naquela aldeia. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Para que nós possamos pensar um pouco dessa arte, né? Mutina. Eu tenho aqui sobre a minha cabeça um cocá, não é? Um cocá realizado, feito pelos Balatiponé Mutina. É um cocá que tem um diadema, eles chamam de diadema. É um diadema masculino feito com penas de papagaio, não é? O significado, ele é usado nos rituais Adoê e representa os espíritos protetores da floresta, principalmente os pássaros, não é? O autor desse cocá é o Edgar Corozomaé, né?
E eu ganhei, né, de presente esse cocar. E aí, quer dizer, o cocar, ele tem todo um significado, né? As cores da pena, né? O formato do cocar, quer dizer, o cocar indica a posição que o indígena tem naquela etnia, né? Quer dizer, indica é, o significado que ele socialmente ele tem, né, para o seu povo. Tanto é que, por exemplo, um cocar de um de um de um cacique é um cocar diferente, porque pelo cocar você já identifica que ele é um cacique e já tem o seu status de cacique. Eu gostaria também de mostrar aqui, não sei se nós vamos ver, né? Esta é uma imagem, uma foto que foi mandada para mim pelo Márcio Monzilar, que é Balatiponé, né? Ele próprio tirou essa foto na sua aldeia. É um colar masculino feito de dentes de queixada. Qual que é o significado desse colar? Ele é usado no ritual Adoê também e representa a força do guerreiro Balatiponé Umutina e também os espíritos protetores dos animais, né? O autor desta arte é o Jefferson Corozomaé, né? Aqui está esse lindo colar. Quero mostrar também esta uma outra arte, essa foto, né? Vejam. Essa foto, ela foi também mandada pelo Márcio, crédito da imagem, né, dessa foto é do Márcio Monzilar Corozomaé. O que nós temos aqui? Nós temos uma estátua em madeira, ou seja, uma mulher Balatiponé Mutina com o seu filho. O significado é a representação dos cuidados maternos Balatiponé Mutina. O autor desta arte é o Giovanni Amajunepá. E mais uma foto que me foi mandada pelo Márcio. Aqui, né? Nós temos mais essa foto. Essa foto que nós temos aqui. Que arte é esta? É uma estátua em madeira. Uma mulher Balatiponé Mutina com seu filho. Não, esta aqui é outra. Né? Esta aqui é uma outra foto. Né? Desculpem. Então aqui nós temos a estátua em madeira. Esse aqui é um guerreiro. É um guerreiro Balatiponé Mutina. O significado é a força e a luta do guerreiro Balatiponé Mutina. É uma imagem também, é uma arte também do Giovanni Amajunepá. Os créditos da foto é do Márcio Monzilar Corozomaé. E para terminar, para encerrar, esta estátua que eu ganhei do Márcio Monzilar, uma estátua também Umutina, né? Bom, ele não me disse quem é o autor da arte, não sei se foi ele quem fez, não é? Mas é a representação do guerreiro e da guerreira Umutina, né? Então aqui nós temos os colares, nós temos aqui, né, a pintura pelo corpo, que a pintura, como nós sabemos, também tem os seus significados. A pintura é uma mensagem, é um texto, não é, no corpo dos indígenas. Então nós encerramos por aqui. Espero que vocês gostem da discussão que eu trouxe neste vídeo e espero também ver as discussões que os colegas irão gravar e postar. Muito obrigado, abraço a todos vocês.